E aí, Wilson, eu sei que vocês já comentaram também um pouco, cada um, né, falou um pouco em relação a esse jogador, e não quero o famoso empolgou, mas o Danielzinho ontem fez uma grande partida, hein? Danielzinho que veio aí do Mirassol, jogando pelo meio, e ontem ele ditou bastante o ritmo do jogo, até o gol, né, vocês podem me corrigir, ele dá o lançamento, tenta o Arboleda de cabeça, explode no travessão e depois o gol do Luciano, né? Ele participa também da jogada. Ele ditou E bastante ganhando o na ritmo bola ali. aérea, tá? Ele ganhou umas Sim. duas na bola aérea ali que eu me surpreendi. Cara, então assim, é baixinho, mas ele é um cara que tá sempre ali presente e tudo mais, tá sempre brigando no meio campo, ganha a bola aérea, sobe de cabeça, então é um jogador ali que mostrou ali algo interessante, é só o segundo jogo dele, ele estreou contra o Mirassol no jogo que ele entra, tava 2-0 já, tava um jogo já totalmente perdido, ele até conseguiu ir bem aquele jogo, não acho que ele foi mal aquela partida, ele conseguiu ali tentar alguma coisa, mas o jogo já era muito, muito morto pro São Paulo, e ontem ele fez um jogo muito bom, assim. Eu queria o seu comentário em relação ao Danielzinho. Cara, eu já tinha, concordo, eu já tinha gostado dele contra o Mirassol. Ele é um jogador que, mesmo pela estatura, ele se impõe muito no meio-campo, né? Ele é muito participativo, talvez um meio-campista de características que a gente não tinha. O Luiz Gustavo, pela idade, por ser mais experiente, cortava um caminho, não era tão ativo. O Marcos Antônio é muito ativo, mas não é tão agressivo. O agressivo que eu digo é sem a bola, marcando, chegando, dividindo. O Bobadilha não é característica dele. O Pablo Maia é o mais agressivo deles, mas tecnicamente, às vezes, ele deixa um pouquinho a desejar. Tem jogo que ele tá bem, tem jogo que ele não tá, ele oscila muito. O Alisson é muito dinâmico, às vezes, dependendo do esquema tático, ele consegue ter uma postura ali mais forte, mais de chegada, mas nenhum como o Danielzinho. O Danielzinho é o cara que pega e joga. E cara, eu acho assim, é cedo para falar, de novo, ele vai oscilar, ele gosta de girar no meio campo, eu lembro até do treinador meu do Shakhtar que falava sempre, desde o primeiro dia até o último, não se gira com a parla no meio campo, ele falava. E o Danielzinho gosta muito de girar. Vai dar BO alguma vez? Vai. Não tô torcendo contra, só tô prevendo o que vai acontecer. Só que ele é um baita jogador. Eu vejo o Danielzinho titular tanto no 3-5-2 quanto no 4-4-2, 4-2-3-1, enfim. O Danielzinho é um cara que vai ser a referência do meio-campo e assim. Ele vai dar forças para o Marcos Antônio poder ter mais liberdade para jogar. Ele vai receber a ajuda do Pablo Maia quando tiver os dois. Ele vai conseguir dar mais tranquilidade para o Bobadilha. Ele hoje, para mim, é cedo tudo, mas assim, pelo pouco que a gente viu, eu acho que hoje ele é o pilar do nosso meio campo. Ele é o cara que vai se adaptar tanto no 3 zagueiros quanto na linha de 4. Então, cara, e ainda é o da bola parada também. A bola parada dele é boa. É boa, não vem aquela pedrada para dentro da área, mas pelo menos ela vai no lugar certo, sabe? Ele tem uma bola parada boa, se posiciona bem, incomoda o juiz, tá toda hora na orelha do juiz ali, não com agressividade, mas sabe aquele mosquitinho que fica no juizão falando o tempo todo. Os caras do São Bernardo chegaram no juiz uma hora, ele chegou sozinho lá e ficou com os caras, não é bem assim e tal. Cara, o Danielzinho, jogadoraço, viu? Baita jogador. Achei muito interessante a movimentação dele também, Renan. Queria o seu comentário em relação ao Danielzinho, porque essa dinâmica de meio campo, assim, é cedo para falar que vai ser titular, que ganhou a vaga, essas coisas, mas ele demonstra ali uma impressão inicial que é a que fica para muita gente muito boa, né? Não, sem dúvida. E a impressão do que ele fez também no Mirassol, né? Que também a gente não pode esquecer disso. Eu acho que o jogo de ontem foi muito condicionado, o gramado condicionou muito o campo, né? E aí a gente avalia individualmente na questão ofensiva, e quando o cara consegue acertar muito no campo do jeito que estava, que é o caso do Danielzinho, você vê que tecnicamente é um jogador muito evoluído. Agora, do ponto de vista defensivo, também não deixou o time adversário desenrolar o jogo. Então, era mais simples de marcar, vamos dizer assim. A água te ajudava um pouco. Como era para nós, era para eles também. Certo? Mas eu gostei muito do jogo dele. O Wilson falou um detalhe muito importante. Bola parada dele. E, inclusive, o gol saiu numa bola parada dele. Ele que bateu a falta. O Arboleda cabeceou na trave. E o
daí no rebote o Luciano fez aquele golaço, então ele potencializa nisso também. A gente estava tendo muita dificuldade com isso, bola parada do São Paulo ofensiva estava sendo inofensiva, não dava oportunidade praticamente nenhuma, então ele ajuda nisso. Agora, quando o Ilcinho fala que ele é o pilar, aí eu já discordo um pouco. Eu acho que, na minha opinião, ainda o pilar é o Marcos Antônio, né? E daí, eu espero que ele seja, e eu acho que vai ser, adaptável. Que ele consiga ser adaptável. Com o Marcos Antônio, por exemplo, na minha cabeça, eu jogando do lado do Pablo, eu tenho um pouquinho mais de liberdade, o Pablo vai segurar aí mais à frente da defesa. Com o Marcos Antônio, já é diferente. Eu já vou ter que ser mais eu vou ter que ser mais caça-craque do que, entendeu? Eu acho que ele pode ser adaptável, mas consiga se adaptar, mas eu não vejo um time ideal ali na frente, todo mundo bem fisicamente, tal, não sei o quê. Eu não vejo um time ideal sem o Marcos Antônio, a princípio, né? E espero que o Danielzinho continue evoluindo, consiga evoluir, porque a gente está com a memória do jogo de ontem, com essa estrutura tática. Aí eu perguntei e eu não tenho a resposta. Qual seria o meio de campo para essa formação? Meio de campo ideal, né? Com todo mundo bem, lá na frente. Encaixou esse sistema. Qual que seria o meio de campo ideal? Quais seriam os 3 jogadores para esse meio de campo? Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Porque um caça-craque, né? Esse termo que o Ilcinho usa, você tem que ter, meu. Você tem que ter, né? O pessoal citou aí no chat Josué e o Mineiro. O Mineiro, ele tinha mais liberdade um pouco do que o Josué. O Josué também chegava tal. Só que o Josué, ele não era caça-craque. O Josué era um animal. Ele caçava 3 craques ao mesmo tempo. Tem uma certa diferença, certo? O Ilcinho jogou com o Josué também. O Josué era um animal. Desse tamanho, acho que quem sabe do tamanho do Danielzinho ou menor que o Danielzinho, só que o Josué era um animal. Ele corria por 2-3. Então, essa é a minha preocupação. Só essa. Mas o jogo, eu já tinha confiança que ele pudesse ser que ele pudesse ir muito bem no São Paulo. É só início, calma. Eu acho que o time vai oscilar muito ainda, né? Isso é normal. Mas é um grande jogador. Ele já provou isso no ano passado no Mirassol.